Vamos ver juntos essa questão do Enem 2013. A gente começa ali pela perigrafia. Júdice, N, matéria do poema Lisboa, Dom Quixote. Muito provavelmente, então, né, gente, por essa perigrafia a gente consegue identificar que existe um texto literário, né? Não é uma revista, não é, né, uma notícia, trata-se de um texto literário. Então vamos lá pra gente resolvê-la juntos. Lusofonia. Rapariga, substantivo feminino, feminino de rapaz. Mulher nova, moça, menina. Brasil, meretriz. Escreva um poema sobre a rapariga que está sentada no café em frente à chávena de café, enquanto alisa os cabelos com a mão. Mas não posso escrever este poema sobre essa rapariga porque sei no Brasil a palavra rapariga não quer dizer o que ela diz em Portugal. Então, terei de escrever a mulher nova do café, a jovem do café, a menina do café, para que a reputação da pobre rapariga, que alisa os cabelos com a mão, num café de Lisboa, não fique estragada para sempre quando este poema atravessar o Atlântico para desembarcar no Rio de Janeiro. Isso tudo sem pensar em África, porque lá terei de escrever sobre a moça do café para evitar o tom demasiado continental da rapariga, que é uma palavra que já me está a pôr com dores de cabeça, até porque, no fundo, a única coisa que eu queria escrever era escrever um poema sobre a rapariga do café. A solução, então, é mudar de café e limitar-me a escrever um poema sobre aquele café onde nenhuma rapariga se pode sentar à mesa porque só servem café ao balcão. Então vamos lá. O texto traz em relevo as funções metalinguística e poética, ou seja, temos nesse texto duas funções, metalinguística e poética. Seu caráter metalinguístico justifica-se pela, então nesse caso aqui, o que o comando quer saber da gente é por que o texto é metalinguístico. Olha, querido leitor, esse texto tem a função poética? Tem, mas o que o torna metalinguístico? Ou seja, o que faz com que esse texto tenha uma predominância da língua refletindo o fazer linguístico. E aqui, gente, a gente tem um poema sobre escrever um poema, né? Na verdade, a gente tem um poema, uma pessoa refletindo sobre escrever um poema e refletindo sobre o significado da palavra rapariga enquanto ela escreve a palavra rapariga. Então, a metalinguagem tá nisso. Cabe a gente encontrar qual é a alternativa mais adequada. Letra A. Discussão da dificuldade de se fazer arte inovadora no mundo contemporâneo. Pessoal, a letra A ela é um extrator de interpretação indevida, né? Então, ou seja, a gente interpretou de forma indevida. Por quê? Não existe discussão acerca da dificuldade de se fazer arte inovadora no poema, e sim a dificuldade de se usar um termo que não tem o mesmo significado em mais de um lugar no poema. Então, é uma dificuldade o quê? Linguística, lexical, do uso da palavra rapariga, e não uma dificuldade em fazer arte inovadora. Letra B. Defesa do movimento artístico da pós-modernidade típico do século XX. Galera, aqui a gente tem um extrator de logicidade, né? É ilógico, ou seja, tem que estar bem distante da sua opção de marcar essa alternativa. Então, isso pode ser afirmado porque não existe defesa de nenhum movimento artístico no poema, além de esse suposto posicionamento por si só não ser metalinguagem, né? Então, movimento, posicionar-se acerca de um movimento não é metalinguagem. Quando eu, num movimento, me posiciono acerca desse movimento, aí ok, né? Mas aqui não é o caso. Letra C. Abordagem de temas do cotidiano em que a arte se volta para assuntos rotineiros. Gente, temos um tema cotidiano aqui? Temos uma rapariga, uma moça num café. Então, apesar de abordar um assunto cotidiano, não é a abordagem um assunto cotidiano que torna esse texto metalinguístico, tá? Então, o que é metalinguagem? A linguagem refletindo a própria linguagem. Temos aqui um distrator de inadequação ao comando porque, apesar de a alternativa fazer sentido em relação ao texto lido, né, em relação à interpretação, não é o que o comando está perguntando. A gente precisa de procurar aquele que tem a função metalinguística sendo explicada. Letra D. A tematização do fazer artístico pela discussão do ato de construção da própria obra. Aqui, nesse caso, a gente tem um gabarito, tá? Então, o que é metalinguagem? A metalinguagem é quando eu me uso da língua, né? Ou seja, eu faço o uso da língua para refletir a própria língua. É um quadro que reflete o pintar um quadro, é um poema que reflete o escrever um poema, é um livro que reflete o escrever um livro. Isso é metalinguagem. Então, de fato, tematiza-se fazer artístico, criar um poema, pela discussão da construção da própria obra, ou seja, eu crio um poema discutindo como eu estou criando esse poema. Eu falo sobre a rapariga, discutindo quão difícil para mim é falar sobre a rapariga, porque se atravessar o continente, ela vai virar, né, uma meretriz, tá? E, por fim, a letra E. Valorização do efeito de estranhamento causado no público, o que faz a obra ser reconhecida. Nesse caso aqui temos um distrator de interpretação indevida, porque não há valorização do efeito de estranhamento causado pelo termo rapariga, né? Nesse caso, então, o que a gente tem
é que um aspecto da metalinguagem não é gerar o estranhamento, né? Isso seria basicamente mais da questão, né, poética do texto, o estranhamento, o efeito estético que a mensagem gera. Aqui nesse caso, então, a valorização do estranhamento não é o que faz o texto ser metalinguístico. O falar sobre escrever um poema ao mesmo tempo que se escreve um poema é que é o efeito metalinguístico. Gabarito aqui, então, é a letra D de dado, e aqui a gente tem uma questão de nível médio. Espero que você tenha entendido a resolução. Um beijo e até a nossa próxima resolução comentada. Tchau, tchau!